Olá, seja muito bem-vindo ao Estúdio Lá, o seu podcast sobre casa e assuntos correlatos. Nós estamos hoje aqui com a Ágata, vamos falar sobre casa, exercícios em casa, como melhorar sua performance como pessoa durante o seu dia. E esse é o assunto de hoje. Ágata, bom dia, seja muito bem-vinda, tá bom? Sinta-se em casa. Bom dia, tudo bem, Nelson? Bem, e eu queria saber um pouco mais sobre você, como você iniciou nessa carreira de educação física, nesse projeto de exercícios em condomínio, como foi esse início? Então, eu sou formada há 12 anos, né? Eu tô na área já há 12 anos. Fiz educação física, não era a minha primeira opção. Eu pensei um dia em ser veterinária. Quando eu era criança, era a minha opção. Mas eu sempre fui a menina dos esportes, né? Tudo que tinha esporte eu estava envolvida. Se tinha algum futebol, eu estava lá. Um basquete, eu estava lá. Então, acendeu a luz, opa, acho que não é isso. É, Então, acho que eu tenho que ir mesmo para educação física, né? Então, há 12 anos atrás, eu comecei a faculdade, trabalhava em outra coisa, trabalhava numa fábrica de refrigerantes. Eu era compradora dessa fábrica. trabalhava pro inimigo, então. É, exatamente, nada de saúde. E foi ela que custeou minha faculdade, né? Aos 4 anos, eu fiquei me dividindo entre essa fábrica de refrigerantes e a faculdade de educação física. Me formei, não comecei na área de atividade física dentro da academia. Eu já fui atleta, quando eu era criança, eu era atleta de natação. Então, foi o meu primeiro estágio. Ocupa um cantinho bem quentinho no meu coração, né? Eu trabalhei no Botafogo bastante tempo. Eu trabalhava no Luso, não sei se você conhece, aqui de Campo Grande, Conheci. Extinto Luso. Ah, sim. Fiquei 4 anos da minha vida lá, treinei muita gente, treinei o pessoal que fazia provas para TAF, treinei criancinha, bebês. Então, dali, por causa do frio, né? A gente no frio tem uma queda realmente de alunos e eu migrei para a sala de musculação e eu me apaixonei, né? Então ali eu fui desenvolvendo minhas atividades, né? Comecei a pensar em dar personal e eu comprei uma casa. Comprei um apartamento e decidi ser subsíndica. Foi bom, foi bom. Foi uma experiência boa. Decidi ser subsíndica, né? Fiquei um ano como subsíndica, não morava lá e alguns moradores me procuraram por interesse de atividade física, né? Ai, Agatha, eu trabalho muito longe. Era sempre a mesma história. Eu trabalho muito longe, eu queria fazer alguma coisa perto de casa, ficar muito mais prático. Então, eu comecei a reunir pessoas, geralmente com o mesmo objetivo, né? Ah, eu quero emagrecimento, eu quero saúde. Então, eu reuni aquelas pessoas e fui fazendo atividade física 3 vezes na semana, sempre no mesmo horário, formou uma turma muito coesa, viramos amigos, além de vizinhos, somos amigos. Depois eu passei para um condomínio da frente, também conheci pessoas e foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Vou ganhando corpo o projeto. Exatamente. Caramba, que bacana. E para quem quer começar agora, em 2024, já quer abrir o ano com essa promessa de fim de ano, ah, não, ano que vem vai ser diferente. Quer fazer diferente. O que você aconselha para iniciar o projeto agora em 2024? Então, primeira coisa que a gente tem que parar de fazer é procrastinar. Eu vou começar só segunda-feira. Só segunda-feira eu vou começar a fazer atividade física. É o Eu vou difícil. começar a fazer a dieta segunda-feira. Não, hoje. É hoje, vamos nos matricular. Se tiver facilidade, se matricular em uma academia é ótimo, porque lá tem professores, né? Profissionais, inclusive, galera, procurem profissionais formados, capacitados para poder te direcionar na atividade física, porque a atividade física, se feito de forma errada, é muito perigoso, né? Eu trato de pessoas que têm lesões vindos de uma má execução de um movimento, coisas sérias, são lesões no joelho, que são difíceis de curar, então a gente fica com aquela dor, né? Ninguém gosta de sentir dor. Então, se tiver facilidade, uma academia. Caso não tenha, faça atividades leves, como uma caminhada leve, uma caminhada moderado, ou
Por exemplo, hoje eu tenho uma consultoria, né, que é via aplicativo, que eu faço uma pequena entrevista para a pessoa. A gente tem até um jeito de fazer uma pequena avaliação. Eu peço para a pessoa se pesar, tirar uma foto em 3 planos, me enviar. Isso é tudo armazenado para a gente poder, no futuro, comparar, né, como está a evolução da pessoa. Então, ela faz tudo direitinho e eu passo exercícios exatamente pro direcionamento que a pessoa quer. Muito bacana. Aliás, o aplicativo da Agatha vai estar aqui nos comentários fixados, o link, se você quiser é só clicar e você vai ser direcionado para ele, tá bom? Uma outra coisa, Agatha, que eu tenho reparado é que o pessoal tem gostado muito da ideia de educação física, de exercício. Não, vou fazer exercício, vou fazer exercício. E como você falou, tem muitos casos de lesões. Isso. E quais são os primeiros cuidados que a gente deve tomar para evitar essas lesões? Aquilo que isso aqui você já deve se resguardar para não fazer. A primeira coisa é assim, saber se conhecer, né? Eu sinto uma dor no joelho, por exemplo, né? A gente sente muito dor no joelho, muita dor na coluna por causa da nossa postura, por causa do nosso impacto. Talvez a gente esteja um pouquinho acima do peso. Então, o excesso de peso pode comprometer as suas articulações. Então, conhecer o seu corpo, né? Saber o que você pode ou não fazer. Por exemplo, uma pessoa que tem o joelho, sente alguma dor no joelho, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar um médico, né? Para saber exatamente a fundo o que é essa dor. Em segundo lugar, logo, se você não pode, se você sente dor no joelho, você não pode fazer nada de impacto excessivo. Evitar saltos, evitar corridas, evitar qualquer coisa que possa piorar ou agravar essa lesão, essa dor. Porque se a gente pegar uma carga excessiva, além do seu peso corporal, isso vai te prejudicar, né? E eu sempre indico a procura de um profissional realmente que possa te dar um direcionamento. Às vezes é um custo, né? Assim como se você se matricular numa academia, você vai ter um custo. Talvez você não esteja no momento, né, disponível financeiramente para poder fazer, né, esse investimento. Mas a gente tem que pensar lá na frente, né? Como eu quero envelhecer? A atividade física hoje, ela deve ser inserida. Eu falo muito sobre os meus alunos, porque eu trabalho numa academia e eu tenho um dia que eu faço só avaliação. Então, eu falo muito isso. A vida da gente é muito corrida, né? A gente corre para trabalhar, a gente corre para ter filho, e para cuidar do filho, para cuidar do cachorro, para se doar para o marido ou para a esposa, né? A gente tem muitas funções. Então, como a gente tem a vida muito corrida, a gente tende a deixar a alimentação para depois, a atividade física para depois, mas não. A atividade física ela deve ser inserida no nosso dia a dia, cotidiano, 365 dias no ano, como se fosse escovar os dentes, tomar banho, se alimentar. Porque a gente tem que pensar lá na frente, né? Como a gente quer envelhecer? A gente quer ser uma pessoa idosa com saúde, ou não ter saúde, ou gastar o dinheiro que você podia estar fazendo suas excursões, né? Você está gastando com remédio. E hoje em dia não. Acho que por isso que o pessoal está se apaixonando mesmo pela atividade física. E a gente vê mudanças. Eu dou aula para alunos. Eu tenho até um aluno que veio a mim com excesso de peso, né? Com dificuldade de pegar um peso no chão, com dificuldade de amarrar os cadarços. Então, são movimentos naturais, né? Que a gente não consegue fazer isso, limita muito a gente. Eu falo isso muito para o aluno. Tá um pouquinho em cima do peso? Tudo bem, mas eu vou te perguntar. Você consegue correr para pegar um ônibus? Você consegue correr atrás do seu filho para brincar de pique-pega? Quando você não consegue fazer essas atividades cotidianas, aí é que tem que acender a luz realmente. Perdendo vida, né? Exatamente. Perdendo vida, tempo com a sua família, qualidade no exercício do seu trabalho. Exatamente. E não afeta só, uma coisa que não afeta só a gente como uma questão física, como abaixar, que é importantíssimo, porque isso é funcional, você tem que conseguir abaixar. São movimentos naturais, você senta na cama, você levanta da cama, você amarra os cadarços. A gente vai naturalizando isso com um pouco, essa perda de capacidade, a gente vai, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ficar de cócoras. É normal, ninguém consegue ficar de cócoras, mas você deveria, você tem articulação para isso. Você tem que pegar uma compra no chão, ou
eu tenho muitos avós, né, que querem pegar seus netos no colo, que pegam de qualquer jeito, e eu puxo a orelha deles, não pode, você já sabe como pega. Então, assim, são movimentos naturais, porque a gente, quando vai envelhecendo, é natural que a nossa mobilidade fique bem reduzida, né? Se você já não teve uma infância, que você trabalhou muito, que você brincou, que você correu, você já não teve esse hábito de vida saudável, as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. Porque a gente ainda tem isso. Isso aí que eu ia te perguntar sobre essa questão de memória muscular. Existe memória muscular? Como é que funciona Existe. essa questão de memória muscular? Existe. A memória muscular é o seguinte: uma vez que você fez uma atividade física, um exercício, se você parou, ela fica ali, escondidinha, quietinha. E quando você retorna, você consegue fazer os movimentos, o seu músculo lembra de tudo, ele começa a reagir de uma forma mais rápida. É impressionante, mas ela existe. Existe. Seja para tudo, seja para qualquer atividade física, seja para uma natação, seja para um movimento natural, um agachamento. Uma vez aprendido o seu músculo, ele retém aquela informação e quando você retorna a fazer atividade física, ele, opa, eu já fiz isso algum dia na minha vida. E ele começa a reagir. É muito, muito interessante, né? Então a importância de instruir já nossas crianças a exercício desde... Sim, desde eu indico a partir dos 6 meses já poder fazer uma atividade 6 física. meses? 6 meses a natação é o melhor indicado. Principalmente hoje, as nossas. Eu vou mais puxar mais a sardinha pro meu lado, né? Porque, como eu te disse, eu tenho um cantinho no meu coração para natação. A natação é um dos melhores esportes. Ele mexe com o maior número de grupamentos musculares do nosso corpo, né? Ativa a nossa musculatura, cuida muito da nossa saúde respiratória, que hoje, se você vê, nossas crianças têm muitos problemas respiratórios. Então, procure uma piscina assim que, se de preferência, se puder ser salinizada, ótima, né? Porque o cloro, ele dependendo da criança, se ela tiver muita alergia, ela pode ativar, né, essa alergia, piorar um pouco. Então, se puder ser salinizada, mas se a criança for saudável, em questões respiratórias, sem problema nenhum. Mas se puder ser gelada, gelada mesmo, sem pena. E é ótimo. Seu filho vai agradecer muito por essa atividade física. Olha isso, e ajuda muito criança que tem bronquite, que isso Sim, ajuda pra caramba nos exatamente. exercícios respiratórios. Olha, eu sempre fui uma criança que tive muito problema respiratório, né? Eu nado desde criança, desde muito bebê. E eu comecei a ficar muito alérgica depois que eu fiquei mais velha. E eu comecei a trabalhar, como eu te disse, eu iniciei meu estágio e minha vida acadêmica foi toda dentro da piscina. E eu melhorei, eu tomava injeção, eu melhorei só de dar aula. Só de estar dentro da piscina, às vezes eu ficava de 4 a 5 horas dentro de uma piscina dando aula, né, para diversas turmas, e eu melhorei só dando aula. A piscina é maravilhosa, é uma ótima recuperadora muscular. Para quem tem algum tipo de lesão no joelho, Pra quadril, idosos, coluna, ótimo. Para idosos é uma ótima opção. Muito, uma boa opção. Exercício sem muito impacto, Para né? você que está dentro de um condomínio, tiver uma Exatamente. piscina, fizer uma caminhadinha leve, movimentos leves dentro da piscina, eu tenho certeza que vai te ajudar 100%. É interessante. O Anderson teve com o Anderson. Matheus esteve aqui. Hoje ele é viabilizador da DC4. Sim. Ele esteve aqui com a gente e ele falou sobre isso. Ele falou da importância de ter academia nos condomínios. Sim. Não necessariamente uma academia, mas áreas de lazer, como uma piscina para praticar exercício de natação. Sim. Ou uma área fitness. E ele falou que emagreceu só usando a academia. Ele começou na academia do condomínio, fazendo os exercícios lá dentro. E com o passar do tempo ele voltou a fazer o que ele já fazia, que era natação. Ele falou que também começou com a natação. A gente tem até uma foto aí do antes e depois do Anderson. Você pode botar pra gente, Baula? É visível, né? Sim. Olha a diferença, só com exercício no condomínio dele. É verdade. E a gente se apaixona por atividade física. É impressionante. E ele falou que mudou, começou com a alimentação e depois foi Sim. fazendo os exercícios. E mudou totalmente. A gente tem isso no episódio anterior. E, cara, eu acho importante essa ideia de poder fazer em casa e ter alguma coisa próxima. Porque você, primeiro, junta pessoas, se você não quiser fazer isso sozinho. Sim. Que foi bem do seu projeto. Sim. Poder fazer alguma coisa com outras pessoas. E isso tem outro impacto, que é mental. Sim. Que era outra coisa que eu estava falando no início sobre os impactos não só no físico. Porque a gente tem essa questão física de existe uma melhora no físico da gente com exercício, mas também existe uma melhora psíquica e psicomotora.
E como é que funciona isso no humor? Como isso impacta no humor da gente? Como isso impacta no dia a dia? Então, como eu te disse, eu trabalho numa academia, né? Então eu tenho contato com muitas pessoas e uma coisa que eu posso te afirmar categoricamente é que a depressão é a doença do século. Sim. Infelizmente, nós somos adultos e nem sempre a gente sabe lidar com todos os problemas. Não é todo mundo que sabe lidar com os problemas, né? Tem pessoas que têm problemas de saúde ou de perda que não conseguem superar. Então, a academia ou a atividade física, do modo geral, ela é realmente uma válvula de escape, né? Você vê, quando a gente pratica atividade física, a gente libera, né, alguns hormônios, a gente fica endorfinado, né? Que a gente sai de lá satisfeito, feliz. E é isso, a válvula de escape. Por exemplo, lá no condomínio, as pessoas que começaram a me procurar não se conheciam. E hoje são amigos, sabe? Uma delas esteve comigo até os 9 meses de gravidez, faltando 15 dias para ter o bebê, ela parou, esteve super saudável, né? A neném é minha vizinha, linda de morrer. Então, assim, é só uma válvula de escape, a atividade física, além dos benefícios físicos, né? De você melhorar o seu corpo. Não que os homens não tenham essa relação com o espelho, não tem sim. Hoje em dia, os homens estão cada vez vaidosos. Oh, Você pode me dizer mais do que, hoje o do pessoal que tá bem vaidoso. exatamente, mas as mulheres, elas têm uma ligação direta com o espelho. Então, você tem que olhar para o espelho e tem que se sentir bem, independente de estar um pouquinho acima do peso ou não. Se você estiver satisfeito, estiver com saúde, fez os exames, está tudo certo, continua fazendo as suas atividades físicas diárias, né? Mas é muito importante, aulas coletivas, elas prezam por essa união. Aí é um Natal, faz um café, é um aniversário de alguém, por exemplo, eu tirei férias agora, fizeram um café da manhã para mim de férias. Olha, volta logo. Então eu vou voltar a trabalhar semana que vem. Então isso é importante porque dali saem pessoas, não todas, mas dali saem pessoas que você leva para a vida mesmo, pessoas que participam do seu cotidiano. Tem 2 meninas que começaram comigo como alunas, passaram para mim como alunas de personal e hoje são minhas madrinhas de casamento. Olha. A Pamela e a Natália. Então, assim, elas ficaram para minha vida. E isso acontece com todos os profissionais que eu conheço, porque eu tenho contato com outros profissionais, né? Viram amigos, vira padrinho de filho. Isso. Então, é muito importante. E essa união ajuda realmente a talvez a pessoa estar ali, ela pode não dizer o que ela está sentindo, mas quando você, por exemplo, eu conheço todos os meus alunos, eu sei no modo de andar como os meus alunos estão naquele dia. Então, tem uma aluna minha que às vezes ela chega, já sei, não quer treinar perna hoje, tá bom, vamos lá. Então, a gente sabe que a pessoa às vezes não tá legal, tá com algum problema, e é isso, é estar ali para a pessoa, para o que ela precisa, no momento que ela precisa, mesmo que seja para ficar quietinho. E ajuda, a atividade física ajuda a salvar vidas. Eu já tive relato de pessoas com problemas muito sérios e que realmente a atividade física pegou pela mão e falou: não, vem aqui, você vai sair daí. Caramba. É bem, bem legal mesmo. Você consegue trazer um exemplo pra gente? Alguma história que possa ser contada? Consigo. Não tem, acho que 1 mês eu fui fazer uma avaliação de uma menina e eu sempre vi ela muito séria. Eu falei, eu acho que essa menina não gosta muito de mim. Mas eu sempre, bom dia, tudo bem? Bom dia. E ela sempre me olhando de lado, bom dia, tudo bem. Então eu faço uma avaliação de meia hora, que eu pergunto sobre patologias, né? Sobre objetivos, sobre o que você quer para você, por que você está aqui. Isso é muito importante, né? E ela me contou a história dela, me contou que não tem muito tempo, ela teve um problema de saúde muito grave, que ela quase veio a óbito. E quando ela saiu desse problema muito grave, o marido dela infartou, bateu de carro e faleceu. Então, ela não estava conseguindo lidar com aquilo e ela entrou na academia. Ela ganhou, acho que 20 quilos. Então, ela entrou na academia para isso. Para ela, falou, Agatha, é minha última salvação. Ele era tudo na minha vida, ele era meu mundo e eu tô aqui para tentar me salvar. E assim, tenho visto a evolução dela dia após dia, não só físico, ela tá sorrindo, coisas que ela não fazia, ela hoje já chega, brinca. Então, assim, é uma perda, é muito difícil.
né? É muito difícil mesmo, mas a atividade física, e ela faz muitas aulas coletivas, e eu nas minhas aulas coletivas sou bem enérgica, então de vez em quando eu dou uns berros lá, fulana, vambora! E eu tô vendo a evolução dela, então é bom ver que a gente é um pedacinho, é um percentual de ajuda realmente a salvar aquela pessoa, porque se não fosse atividade física, talvez ela tentasse um suicídio, talvez ela tentasse, ou ela se isolasse do mundo, porque, como eu te disse, a vida adulta é muito difícil, É né? muito A difícil. gente não sabe lidar com tudo, ainda mais com uma perda, que é uma coisa muito complicada. E eu vejo muito isso acontecer entre os idosos. Sim, A gente não divulga muito, mas o índice de suicídio entre os idosos é muito grande no Brasil. é verdade. E muito por essa distância da cultura do exercício também. A gente tem idoso, ainda mais nas gerações anteriores, que eram muito. Tá mal? Bebe. Tá mal? Faz alguma besteira. Tá mal? Não faça nada. Né? Não pode chorar. Não pode demonstrar fraqueza. Não se relaciona com isso. A gente não tem essa cultura do esporte. É. Então tinha gente que trabalhava aí 12 horas por dia. Gente que, quando não era CLT, claro. Gente que vive em função do trabalho. E aí chega no final da vida, a pessoa se aposenta e ela fica sem propósito, os filhos vão embora e ela não tem essa cultura, essa ligação com o esporte para retomar um ambiente que seja dela. É verdade. Hoje tem esses projetos nas praças, né, que consegue resgatar um pouquinho. E eu São acho muito legal, excelentes. porque nem sempre, né, eles conseguem ter uma vida financeira tão boa. Talvez durante a vida ele não tenha conseguido, né, juntar o seu dinheirinho, fazer seu pé de meia. Então não fica tão fácil às vezes pagar uma academia, mas assim, na academia que eu trabalho, eu tenho uma cultura muito boa das pessoas mais velhas se cuidando, eles dão uma chiada, né? A gente passa alguma coisa para eles que eles não gostam muito, mas a gente sempre tem que ter muita paciência para mostrar a importância daquilo ali. É trabalho de formiguinha mesmo. Ah, eu não gosto de fazer isso, mas vamos fazer, explicar 10 vezes, tem que ter paciência. Porque se você não tiver paciência, ele te vence mesmo pelo cansaço. Mas tem mudado bastante. O que você aconselha assim para idosos para iniciar? Porque hoje em dia eu vejo muita gente ir pro Pilates, que é uma ótima para fortalecimento de músculo. Sim. A gente tem a hidro, que tem baixo impacto, caminhadas que são muito comuns. Aliás, aqui em Cosmo tem uma cultura de idoso caminhando. Eu vou, os idosos vão mais rápido e voltam mais rápido que eu quando saio para caminhar. E o que você aconselha assim para os idosos para iniciarem? Idosos, musculação. Musculação? É, musculação. Engraçado, essa É. cara de susto. É a mesma de muitos deles. Então, o que acontece? No passado, a musculação, ela era muito assustadora, né? Porque a gente ligava muito a musculação ao bodybuilding. Né? Meu Deus, eu quero ficar forte, eu quero ficar igual o Schwarzenegger. Não. A musculação, ela pode ser direcionada de várias formas. Por isso a importância de uma avaliação física. Quando a gente faz uma avaliação, a gente pergunta tudo. Olha, você já fez alguma operação? Você sente algum incômodo? Eu sempre pergunto. Eu pergunto por minha conta mesmo, né? Tem algum exercício que você não gosta de fazer? Que eu não vou passar ele, fica tranquilo. Porque tem que ser prazeroso, né? Já é uma coisa complicada você tirar 1 hora do seu dia, ir para academia, ficar lá. Para a pessoa que é idosa, às vezes o barulho é incômodo. Então eu tento deixar a coisa o mais simples, o mais deliciosa possível para ele se apaixonar mesmo. E ele ver que aquilo ali é necessário. Hoje os médicos têm indicado muito musculação, mas a gente direciona sempre para o fortalecimento muscular, que são movimentos de carga moderada, poucas repetições, um movimento natural. Às vezes a gente passa, por exemplo, com um pezinho, tirar o pezinho do chão, sentar e levantar do banco, que são movimentos naturais. A gente pega o cotidiano deles e passa para a sala de musculação, sem problema nenhum. Hoje não tem. Só quem tem uma patologia muito grave, alguma coisa, algum problema cardíaco muito grave, que aí a gente não indica até o médico liberar, né? Por exemplo, o meu primo, ele tem um problema no coração muito grave, que ele não pode levantar o braço acima da cabeça. Então tem movimentos que ele não pode fazer porque ele tem um problema cardíaco. Então, quando ele faz uma atividade física,
tem uma academia própria para cardíacos, um profissional que fica como personal dele. Tirando esses casos muito graves, qualquer pessoa hoje pode fazer atividade física, até criança. Aliás, o bacana disso também, quando eu falo de exercício em condomínio, até é importante que existam academias que tenham um ambiente acolhedor para idosos. Sim, Eu fui visitar uma academia, eu estava procurando uma academia para ir, eu fui em uma que ela parecia uma discoteca. Eu saí de lá com dor de cabeça, era uma música alta tocando. Eu falei, não adianta, ainda que eu coloque um fone de ouvido, eu não vou conseguir ouvir a música do fone. exatamente. E eu falei, não é. E tem isso, o idoso tem isso de chegar num lugar e o lugar não ser tão acolhedor assim, não E parecer que é para idosos. a gente, lá na academia que eu trabalho, a gente acaba transformando isso como atenção, né? Então, a gente fica bem próxima daquela pessoa, fica atenta, se ele tá fazendo, porque com eles o cuidado é redobrado. É como se fosse um bebê. Então, a incidência de exercícios que ele pode fazer errado é muito grande. Então, a gente tem que ficar com a nossa luz acesa 2 vezes mais para ele não fazer um movimento errado e se machucar. Né? É neto que pega no colo, é bolsa que pega de qualquer jeito. Então a gente já passa um exercício pronto para quê? Para cuidar da lombar, para cuidar do joelho, para não se machucar com tanta frequência. Cara, isso é importante. Essa é a importância do profissional. O que fica claro para mim aqui na nossa conversa é que você vai precisar de um profissional de saúde. Vai. Precisa de um. Ou você vai ter um professor de educação física para te orientar durante o exercício, ou você não vai fazer o exercício e vai acabar com um profissional de saúde, que é o médico. Ou você vai fazer e vai se machucar. E aí vai precisar de um fisioterapeuta. Você vai passar por um profissional de saúde. Isso aí é inevitável. Tem esse contato profissional de saúde. Infelizmente, a gente tem visto muito na internet difundido muitos exercícios, né? Feito de qualquer maneira, sem instrução, às vezes, de uma pessoa que não é profissional, que tem passado atividades físicas. Então, isso é muito preocupante. Eu falo muito, quando meus amigos conversam comigo, eu falo muito sobre os tudólogos. O cara entrou na internet, ele sabe tudo. Você não, segunda-feira ele tá falando de alienígena, na quarta-feira tá falando de culinária, na quinta-feira educação física, sexta-feira ele tá falando de tudo, ele sabe tudo. Ele abriu o Google e você vê que as coisas que ele comunica estão na primeira página do Google, não tem nada diferente. E a gente tem essa questão do exercício, porque a gente tem influencers que falam sobre saúde e exercícios, que não são profissionais capacitados. Sim. Boa parte deles. E eles passam exercício sem levar em consideração uma série de coisas que eu tenho reparado. Primeiro, essa questão do espelho na musculação, que não é sem querer, você tem que ver o movimento que você está fazendo. Exatamente. É importante que você tenha alguém ali para te aconselhar, para ter a postura, um profissional de educação física, porque você faz, não, pega e faz isso aqui, na sua cabeça tá perfeito. Você não tem um gabarito. Então a pessoa simplesmente repete o movimento em casa e 10 vezes está fazendo errado. E uma outra coisa que eu até ouvi um profissional de educação física falar também é essa questão. A pessoa vai, imita o movimento que ele está vendo na televisão ou na internet, seja lá onde for, só que ele não entende que aquela pessoa está num nível de exercício muito avançado para ele. Ninguém começou naquele nível. Não, eles chamam de pirâmide. Você começa levantando um peso absurdo e vai reduzindo. Falou, cara, só que o cara ele é bodybuilder, ele tá fazendo isso aí há 15 anos, 10 anos. Confesso que eu poderia escrever um livro. Mas assim, comentando em relação ao que você falou, eu vou te dar um exemplo de uma menina que veio fazer uma avaliação comigo e eu falei assim, eu tô fazendo essa série aqui. Não precisa fazer série pra mim. Eu falei, posso dar uma olhada? Aí eu falei, ela teve filho há pouco tempo e ela teve diástase, que é um espaçamento da musculatura que fica no abdômen, né? Dependendo do tamanho do bebê, dependendo de como foi a gestação. Então, pessoas que têm diástase não são indicadas a fazer abdominal, porque pode até aumentar a diástase. Então, ela faz movimentos próprios, como, por exemplo, a prancha, que fortalece a musculatura do abdômen. Tem algumas que são cirúrgicas. Outras, dá para voltar devagarzinho com os exercícios. Deixa eu ver. Quando eu olhei a série, tinha não sei quantos abdominais. Eu falei, olha, fulana, você não pode fazer isso. Quanto você pagou por essa série? Ela, R$10. Gente. Aí mas essa pessoa não te conhece, ela não tá te fazendo esse monte de perguntas que eu tô te fazendo. Então, tem que procurar um profissional, trabalho direcionado. Não é qualquer pessoa que pode fazer, por exemplo, como você falou, uma pirâmide,
Não é qualquer pessoa que pode pegar qualquer carga, pode fazer qualquer movimento. Tem muitas pessoas que têm reclamado de problemas de joelho, como condromalácia. Pode fazer sim os movimentos com carga moderada, leve, mas isso só um profissional competente, que ele sabe o que está fazendo, ele vai poder te Pode te direcionar. orientar. Porque se você olhar na internet, eu nem sei se você sabe, você já treinou alguma vez? Sim, já Sim. treinei mal, mas Treinou. treinei. 2024. Mas só para deixar claro a questão da diástase. A diástase é aquele afastamento dos Da músculos parede abdominal. Isso, que cria aquele vácuo entre Isso, tem os principais algumas músculos do que abdômen. não fecham totalmente. Algumas que ficam uma fenda muito grande, elas têm que ser costuradas, né? Quando quando ela é pequena, você fazendo os movimentos, como por exemplo a prancha, fortalecimento do core, que é o centro do abdômen, ela pode fechar, mas tem alguns movimentos que eles pioram. E o abdominal é um deles. Então, ela pagou uma série de R$ 10, estava fazendo um exercício que nem sabia que podia fazer. Então, assim, bem complicado. Por isso que a gente fala, procura um profissional, conta a sua história, conta seus objetivos. Ah, senti uma dor no joelho. Por quê? Se já teve alguma coisa, já caiu, já se machucou. Então, não, vamos parar. Às vezes eu tenho alguma aluna de consultoria que, olha, eu senti uma dor. Não, a gente para, retrocede, cuida do joelho e depois a gente melhora Dá isso. prosseguimento. Agora o objetivo é cuidar do joelho, porque não adianta. A gente precisa da nossa articulação do joelho para É tudo. isso, eu achei. Para andar, para sentar, para levantar. Eu tive um rapaz que eu atendi, ele falou sobre, na corretagem, ele falou uma coisa interessante. Ele falou que fazia musculação, porque o médico tinha orientado ele a fazer musculação, porque ele tinha problema no joelho. Sim. Fortalecimento muscular. Fortalecimento muscular. Exatamente. Por que que eu te perguntei se você treina? Eu não sei se você sabe, tem uma ordem certinha para você seguir a série. Eu não faço ideia. Não faço ideia. Então, eu pego alunos fazendo sorteio. Ah, eu vou fazer essa aqui. Não, eu vou pular. Agora eu vou fazer essa. Eu vou pular. Agora eu vou fazer essa. Eu roubava Então, bastante, para ser bem honesto. Então, tudo tem um motivo. Então, um profissional competente vai saber te orientar. Olha, você pode fazer isso. Isso agora não é muito indicado para você, por causa disso e disso. E tem que ser bem claro com o aluno, falar, explicar o porquê que hoje os alunos querem saber o porquê, né? Por que que estão fazendo aquilo? Mas tem muita academia que a gente chega e oi, não, você quer o quê? Eu quero ganhar massa. Ele pega aquele bloquinho ponto e fala, você vai fazer isso daqui. Isso. E pronto, a pergunta é sobre seu pai. Seu pai tem diabetes? Não. Minha mãe tem diabetes? Não. Minha mãe não vem, mas tá bom, mas você tem diabetes? Sua mãe tem diabetes? Não é importante. Na anamnese a gente pergunta tudo. Se a pessoa é diabética, se ela é hipertensa, porque a pessoa que é hipertensa, ela tem que fazer atividade física medicada, porque a atividade física, ela já aumenta a pressão naturalmente. Então, você imagina uma pessoa que já tem a pressão alta, fazer uma atividade física e aumentar a pressão. Então, ela pode se sentir mal fazendo atividade física. Então, eu sempre indico isso para meus alunos. Olha, você tem que vir a fazer atividade física medicado. Se você não tiver medicado, você pode ter um pico de pressão, vai se sentir mal e o objetivo não é esse. Aí isso vai ficar desconfortável. Pode acontecer até uma tragédia, né? A pessoa fazendo um supino, coisa parecida. Exatamente. A gente trabalha com cargas, trabalha com, por exemplo, o supino é um movimento que, se você não tiver uma tarimba, ele pode te machucar, né? Pode bater no peito, pode bater no pescoço. Então, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, exatamente isso. Caramba. E tem alguma coisa diferente para diabéticos? Não, só para hipertensos. Então, hipertenso, diabético, a gente tende a passar atividade física que não seja de alto impacto, né? A gente trabalha bastante movimentos naturais, cargas moderadas. O diabético e o hipertenso, eles podem fazer atividade física dentro da sala de musculação normal, sem problema nenhum. Medicados, ótimo. E a dança? Como é que funciona essa questão da dança pro... Eu foquei no idoso agora, meio com o idoso. É por causa da minha mãe. Minha mãe precisa Como é que funciona essa questão? Olha, você não está falando com uma boa dançarina. Então, a dança é importante, né? Toda atividade coletiva, ela é muito acolhedora, né? Então, o idoso, ele gosta de estar com alguém. Por exemplo, a minha sogra, ela adora dançar. Mas se eu te mostrar um vídeo, você vai ver que todo mundo vai para a direita e ela vai para a esquerda. Mas ela tá feliz e contente. Faz a apresentação do Ano Novo, do Natal. Quando tem essas apresentações, ela participa. E é isso. Não é importante o correto
para eles o importante é confraternizar, eles fazem essas excursões e é isso, para o idoso é importante isso, estar junto, aí troca uma figurinha, faz um crochê junto, aí vamos no shopping, vamos no É cinema. isso. O importante é confraternizar, para eles é estar junto. Aliás, isso é para todo mundo, né? Ser bem de Sim, fraternidade, poder sim. comungar, poder fazer alguma coisa junto, isso é excelente. E a gente está numa época bem assim, né? Bem Tá confraternização, Natal, chegando, no que a gente Ano vai ao Novo, após-Natal. Então, ano novo acabou de passar para Ano você. Novo. Começar o ano com projetos de exercício e bastante fraternidade, né? Muito Exatamente. bom. É sobre adereço que a gente pode usar, que a gente pode usar em casa para ajudar na musculação em casa. O que você aconselha, assim, sei lá, halteres? É muito Então, comum os a pessoa halteres preferir. na pandemia, né? A gente viu muita atividade em casa, né? Porque foi bem difícil, foi um período bem difícil, né? Para todo mundo ficar em casa e não saber quando que a gente ia sair do lockdown. Então, foi muito difundido. Eu até trabalhei um pouco na pandemia com um trabalho direcionado para algumas pessoas, né? Então, a gente utilizava muito garrafa de água. Saco de arroz, bastão mesmo, o cabo da vassoura, dá para a gente fazer uns movimentos para cuidar da coluna, para fazer um agachamento, para fazer um bíceps. Esses halteres improvisados ficam muito bom assim para você fazer um trabalho em casa. Eu cheguei a ver uma entrevista com um rapaz que ele trabalhava com CrossFit. Aham. E ele falava, para iniciar, não começa com bolas de peso, começa com Isso, saco de arroz. exatamente. Não chega a ser uma ideia convencional, mas eficaz, né? É quando você busca hoje na internet, se não for a consultoria, tem alguns aplicativos que eles já fazem treinos e lá você coloca, iniciante, o que que você tem disponível de material? E lá eles conseguem passar um treino só com movimentos naturais, peso corporal. Hum, Parece que não, mas faz trabalhinhos com diferença. peso corporal faz bastante diferença. Mas aí a gente também passa pelaquela questão de você falar sobre a pré-avaliação, aquela avaliação, mas que Exatamente. eles não vão poder te dar esse feedback sobre a sua Exatamente. situação Então a específica, né? gente tem assim, ó, eu não tenho recurso financeiro nenhum agora no momento. Faz uma caminhada. Chama uma amiga para fazer uma caminhada com você. Começa com 10 minutinhos. Eu tô sedentário, eu nunca fiz atividade física. Faz 10 minutinhos na primeira semana, na segunda tu aumenta para 20, vai aumentando até você conseguir fazer um tempo bem. Eu tive essa experiência. Eu saía do condomínio, começava a caminhar pela rua, Uhum, eu ia até o viaduto de Paciência e retornava. Ia correndo, eu atravessava a estação e ia correndo. uhum. E eu comecei assim, eu andava um bloco, corria um bloco, andava Isso. um. Corria um. Aí eu perdi peso com o tempo, e aí eu consegui correr e até o viaduto correndo, bem tranquilo. Uhum, Só que as dores na panturrilha que eu sentia antes, que já tinham passado, sim. voltei a ser cometido de dor na panturrilha. E aí você falou sobre essa dor na articulação, joelho, mas essas dores na panturrilha são oriundas de quê? Do impacto. A corrida, a caminhada, se você não fez com um tênis adequado, ou se você não está acostumado, por isso a importância de começar como se fosse um bebê mesmo, engatinhando. Você começa só caminhando. Caminha por um bom tempo, até a sua articulação entender, a sua panturrilha entender, porque ela não tem o tempo de recuperação necessário. Então, você já faz uma atividade no outro dia. Aí ela não se recuperou, faz pequenos, ferimentos, né, rachadinhos no músculo e depois ele se recompõe. Então, se não, você não dá esse tempo necessário para ele se recuperar, ele pode ser lesionado. Então, por isso a importância de você fazer um trabalho igual, por exemplo, você nunca treinou na vida. Então, você chega na musculação e fala: vou me matricular hoje, no sábado. Você vai lá na musculação, você pega no supino 60 quilos no seu primeiro dia. No outro dia, você não vai conseguir nem levantar o braço. Aí você vai precisar de uns 3, 4 dias de recuperação. Então, é um trabalho multidisciplinar. É importante, né? Se tiver disponibilidade, procurar um nutricionista, porque ele vai te dizer os alimentos que vão te saciar, que vão te ajudar nessa recuperação muscular.
É todo um trabalho, não é só simplesmente chegar, eu vou pegar 60 quilos no supino. Hoje eu vou virar o Arnold Schwarzenegger. Não, é difícil. É difícil. A É gente um, vê aquela galera lá bem fortona, o trabalho é bem é um grande, é bem. processo. Porque envolve alimentação, envolve repouso, envolve exercício, Sim, envolve hidratação, disciplina. sono. O sono é super importante. A gente, com privação de sono, a gente fica mal-humorado, a gente não consegue se alimentar, a gente não consegue treinar, a gente não consegue socializar. Então, para você ter uma vida saudável, é uma gama de coisas muito grande. Você tem que se alimentar bem. Agatha, não tenho disponibilidade de ir no nutricionista. Ok. Eu sempre faço para meus alunos. Faça as melhores escolhas alimentares que você conseguir. A gente já sabe quais são as proteínas boas. A gente já sabe que tem que se hidratar. A gente já sabe que tem que comer fruta. Então, faça as melhores escolhas para no dia que você quiser dar um pulinho fora, tá tudo bem. Pulou fora, no outro dia bate a poeira. Opa, vou voltar. Porque a gente tem vida social, né? A pessoa que vive de dieta é uma pessoa chata. A gente fica de mau humor. A verdade é essa. Então, se você vai lá, fica na sua alimentação de segunda, sexta, sábado, domingo, poxa, acho que hoje eu queria tomar uma cervejinha. Tá bom, uma cervejinha pode. Agora, Duas quem toma cervejinhas. uma cervejinha? Eu quero saber quem Uma, toma uma duas no cervejinha. máximo, gente. Isso é bem legal. E quando você falou de proteína, nós já sabemos quais são as proteínas boas. E quais são as proteínas boas? Proteínas magras, né? A carne, o frango, todos os legumes que vocês puderem ingerir é muito bom. Se hidratar, frutas, mas quem vai te dar o direcionamento? Só um nutricionista. Sim. Muitas pessoas chegam e perguntam para mim: eu quero ficar forte, o que eu posso tomar? Eu falei: então, eu não posso te dizer isso, porque a minha área, eu até tive, né? A gente tem 6 meses falando só sobre alimentos importantes, sobre o que é fibras, só que não é minha área. Às vezes eu chega lá algum aluno com uma receita de um médico com os exercícios que ele pode fazer e que ele não pode. Então, eu fico meio mordida, assim, né? E explico para ele, então, mas sobre minha área sou eu que sei, né? Acontece, mas a gente tenta explicar com jeitinho para um aluno, né? Que o médico, ele sabe qual o seu problema, mas a atividade física, quem vai dizer qual o exercício é a mesma coisa de alimentação. Gente, não falo sobre suplementação, só te falo para se alimentar da melhor maneira que você conseguir. Quando você tiver disponibilidade, vai no nutricionista, conta a tua história, vai fazer a mesma coisa que tá falando para mim. Vai contar a sua história, porque a nutrição é importante, porque depende muito de como é o seu dia. Para você, por exemplo, que você estava comentando que trabalha, que você demora um tempo para você chegar no seu serviço, é muito diferente para uma pessoa que, por exemplo, fica o dia todo em casa cuidando de um filho. Você tem que ter coisas práticas, coisas que você pode levar. A pessoa que está em casa, não, ela já tem um alimento mais facilitado. Então, é tudo muito personalizado para você se cuidar, seja com exercício físico, seja com alimentação. Então, essas tabelinhas prontas de Não internet, existe. tem uma tabela Esquece pronta isso. aqui, pega essa tabela, emagreça em Esquece. 30 dias com essa tabela aqui. Nada disso. Aí pega a Esquece. tabelinha. Não existe receita de bolo. Aquilo tudo muito dentro do quadrado. Eu sempre falo, gente, não procura um nutricionista maluco que fala, você não pode comer arroz, você não pode comer feijão. Hoje a gente já mudou muito esse conceito, tanto da atividade física quanto da nutrição. Né? Atividade física antigamente era só o bodybuilding que podia fazer. Hoje não, hoje qualquer pessoa pode. Eu tenho um menino de 9 anos que faz atividade física, a gente bota ele para correr, saltar, pular, rolar. Eu tenho uma menina que é autista, que ela faz atividade física comigo. A Rosa, ela é maravilhosa. Você tinha que conhecer a Rosa. Cara, que bacana. Então, ela é uma menina que eu passo, ela tem dificuldade, mobilidade de alguns movimentos, né? Mas ela é extremamente esperta, então ela faz tudo que eu peço, mas eu tento facilitar o dia dela. A atividade física é isso. Não, eu quero passar num concurso público, né? Para o concurso público, você tem o TAF, que é o teste de aptidões físicas, né? Para isso, você vai ter que treinar barra,
Mas é só chegar, subir na barra? Não, você tem que fortalecer o músculo das costas, tem que fortalecer o músculo do tríceps, que é o músculo, o segundo músculo que realiza o movimento. Então, é todo um processo. Então, por isso o trabalho direcionado. A atividade física tem que ser Como é que se direcionada. dá início a esses exercícios para tríceps? São compostos por pré-exercícios, são aquecimentos, são exercícios menores para fortalecimento desses músculos, para uma preparação para a execução do músculo todo, o exercício completo? Na verdade, a gente tem uma. Eu vou explicar a grosso modo, porque. Para não ficar com termos Até técnicos, porque se né? for diferente, você não vai entender. A gente sempre aquece um músculo para treinar outro, né? Então a gente começa pelos grandes grupamentos. Por exemplo, o dia que eu vou malhar costas, eu começo por costas, que é um grande grupamento. Depois eu passo para o bíceps. Então, a gente aquece um músculo e malha outro. Mas aquece as costas e treina o bíceps? Exatamente. Por exemplo, a gente aquece o peitoral para malhar o tríceps e o ombro a gente pode treinar com qualquer um dos grupamentos, né? Então a gente, por exemplo, começa pelas grandes articulações e depois passa para os menores grupamentos. Então tudo tem um porquê, por isso que a gente não pode sortear os exercícios que a gente faz na série. E ela é organizada de uma maneira certinha para você não poder evitar lesão. O grande objetivo é você evitar a lesão. Olha, acho que esclareceu para bastante gente. Eu não, As pessoas não sabem. não sabem, até porque quando a gente é orientado na academia, fala, não, qual é o seu objetivo? As perguntas básicas são, Sim, quais sim. são os objetivos? É X. Eu, no meu caso, me entregava uma planilha e falava, isso daqui. E pronto, a gente dava início. Ninguém nunca... Às vezes eu pego alguns alunos sorteando exercícios e eu paro e explico, olha, você não pode fazer isso, porque você pode se machucar. Pega um exercício de perna, aí vai para peito, aí vai para perna de novo. Então o corpo, a gente tem que realizar esses movimentos bem, bem certinhos nessa lista para poder não se machucar. É porque Tudo tem um objetivo ali. a intensidade vai aumentando de maneira gradativa, então, né? Você Sim. vai centralizando, vai do menor para o maior, vai centralizando ali. E geralmente em relação à força, o corpo pede, é natural. A gente começa com uma placa bem básica, né? Eu sempre falo para meus alunos, está fácil, aumenta a carga. Não adianta ficar também naquelas duas placas eternamente, que o seu músculo ele não vai reagir, ele não vai entender que eu tenho que crescer, eu tenho que me posicionar aqui, não. Ele vai ficar sempre na inércia. Então, é necessário, a não ser trabalhos direcionados, como, por exemplo, uma articulação do joelho, alguma lesão, a gente bota sempre uma carga moderada, leve a moderada, com repetições de baixas, né? Para só trabalhar aquele músculo, para formar a musculatura ali, para proteger o joelho. São trabalhos direcionados. Tirando isso, tem que aumentar gradativo, né? As cargas, isso é normal. É o padrão. É o padrão. Muito bacana. E o interessante seria aumentar essa informação, né? Porque a gente começar no escuro gera outro problema. Aí falar, aí vem um sorteio. Eu, particularmente, sou rei do sorteio. Se pode sortear, eu olhava e falava, cara, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não vou fazer hoje. Tinha vezes que eu ia para academias que eu não gostava, eu simplesmente não fazia. E as academias hoje, elas estão, como você disse, as pessoas estão gostando mais de fazer atividade física, estão mais interessadas em fazer atividade física. Então, não existe milagre. O carnaval tá aí, né? O verão tá aí, né? Então a galera do milagre aparece agora, mas, gente, não adianta. É isso aí. Não adianta, gente. Aí o pessoal recorre a anabolizante, fala, 3 meses eu vou ficar forte pro carnaval. 3 não, né? Tô até exagerando, né? 2 meses, 1 mês e meio. Não, um corpo, né? Um corpo que você esteja satisfeito, porque cada um tem um perfil, né? De estereótipo. Cada um quer o seu corpo de uma maneira, né? Outras já escutei pessoas acima do peso. Não, eu tô satisfeito com o meu corpo e tá tudo bem. Mas um corpo, para você esculpi-lo, você tem que estar aí durante 1 ano, 2 anos. É um trabalho de formiguinha. Não pensa que em 2 meses vai ficar legal pro verão, porque não vai, gente. Não vai. Depende se você... Eu particularmente, eu nunca fui muito focado em musculação. Eu gosto do tema. Mas eu, particularmente, nunca pratiquei. Eu comecei a
voltar mais para essa área quando que minha filha tava com 6 mesezinhos, 6 pouquinho. Aí eu peguei ela no colo, a menina tentou mamar em mim. Eu falei, não, então acabou, gente. Já bateu, já deu. É a luz que acende, é a luz que acende. Falei, não, já tô muito acima do peso. E aí eu comecei a fazer caminhada, e foi assim que eu comecei a perder peso. É. Para mim foi excelente, foi uma experiência muito boa. É muito bom e funciona. Eu conheço pessoas que perdem. É porque a caminhada e a corrida é um trabalho aeróbico, né? É o trabalho que a gente usa para. O que que é o trabalho aeróbico? É uma esteira, é uma bicicleta, é um transporte. Se você não tiver nenhum problema na articulação do joelho, é pular corda. Então, atividades que aceleram o seu metabolismo e te ajudam a perder essa massa gorda, que é o que a gente quer eliminar do corpo. E você falou foi interessante que você falou sobre a caminhada, sobre essa questão da recuperação para caminhar. Sim. Eu tinha essa ideia de que a gente só ia romper fibra muscular se a gente fizesse musculação. Então, na caminhada, isso também acontece. Qualquer atividade física. Então, é bom que você, se você for um indivíduo extremamente sedentário, você comece fazendo um dia, fica um dia de descanso. No outro você vai, mais um dia de descanso. Passou umas 2 semanas, 3 semanas, você começa a diminuir. Aí você já pode fazer todos os dias, leve a moderado, pode intercalar entre 3 minutos caminhando, 2 minutos de uma corridinha leve. E assim, o corpo vai respondendo, é natural, é uma coisa muito natural. Você já vê, opa, meu corpo deixou eu correr mais um pouco, eu vou mais um pouquinho. E quando você vê, você já está correndo. Caramba, que excelente. Uma outra coisa que o Matheus falou que eu achei interessante, ele falou sobre natação, e ele falou sobre nadar no mar aberto. Ele tinha falado que é uma experiência maravilhosa. É muito difícil, não é fácil. Eu nado desde bebê e eu te falo que um dia eu fiz o Rei e Rainha do Mar, né? Que é uma competição que tem, como essas de corrida, tem a de natação. Olha, é difícil, porque eu peguei um dia bem complicado, o mar estava bem revolto e olha que eu nado há muito tempo. Então, eles botam umas boias, né? São 5 quilômetros dentro da água. Eles botam umas boias. Para sinalizar. Para sinalizar, você tem que fazer a volta em volta da boia. E eu lembro que, como estava muito revolto, eu esperei todo mundo ir, porque fica um em cima do outro, né? Então, o que conta é o chip que está em você. Então, não tem problema você sair depois. Eu lembro que a onda me jogava para cima dessa boia e eu não conseguia sair. É bem difícil. E eu fui sem preparo. Tem que se preparar. Caramba. É bem complicado, mas é muito gostoso. Ele falou sobre isso, falou que é outra experiência poder fazer a natação no mar aberto. Só que, meu Deus do céu, no mar aberto entre aspas, né? Mas aí você começa devagar. Eu tenho certeza que ele não foi igual a mim de carão. Ele provavelmente deve ter ido algum dia lá nadar. Você começa a nadar pequenas distâncias, bota o óculos, vai tranquilo. Ele tinha comentado sobre um curso, falou que tem um curso que é preparado para isso, o pessoal vai treinando com um instrutor e ele vai orientando sobre a natação. Mais uma vez, o professor de educação física atuando. É muito bom, porque a gente não tem noção de muita coisa, né? Então, eu fui de cara. Se eu fosse uma pessoa que eu tivesse dificuldade, talvez isso me atrapalharia, eu entraria em pânico. Então, uma pessoa tem que ter, né, uma instrução para tudo, para correr, para caminhar. Então, hoje a gente tem muito difundido, né, essa coisa da atividade física. Então, a gente tem muitos caminhos, né? Para serem seguidos. É muito bom, muito bom. Foi um prazer falar com você hoje, Agatha. Você tem considerações finais para a gente hoje? Gente, façam atividade física. Insiram atividade física na vida de vocês 365 dias do ano. Pensou, levantou, escovou dente, tomou café, almoçou? Atividade física. Mesmo que não tenha, né? A gente, como eu disse, a gente está num mundo muito corrido, a gente trabalha demais, tem muitas funções, mas eu tenho certeza que você consegue tirar pelo menos 1 hora do seu dia já é o suficiente. Agatha, não consigo ir 5 vezes, ok. 3 vezes já é o suficiente também para você fazer uma atividade física, cuidar do seu corpo, ficar mais feliz, poder fazer as suas atividades extras, né? Que é final de semana, com seu filho, bater um pique-pega com seu filho. Então, isso é muito importante. 2024 tá aí, galera. Vamos começar a se cuidar e se precisarem de mim, eu estou à disposição. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, que vocês tenham se sentido em casa. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, galera. Tchau, tchau.